E atenção! Informa em edição extraordinária o plantão de notícias do nosso departamento de radiojornalismo. Agora, 5h37, a gente volta a falar com a Filó Generoso, que está no Fórum Dr. Brito, trazendo novas informações pra gente. Boa tarde, Filó. Olha, boa tarde mais uma vez, Alexandre. Agora sim, para começarmos então a entrevista coletiva com o promotor da segunda vara aqui da nossa comarca, Luciano Sotero Santiago. Nós já estamos no gabinete do promotor e apostos aí para que possa informar a toda a população goianense que anda ávida aí por essas informações, por ter um acompanhamento de quem de fato gerencia esses processos e de quem deflagrou em novembro do ano passado a Operação Cartas Marcadas, que está mudando a história, o comportamento, em especial a vida política da cidade. Bom, e a gente começa então, estamos aqui fazendo uma coletiva, transmite também esta entrevista à Rádio Vida Nova FM, e nós vamos começar então dizendo dos últimos procedimentos, e esse último procedimento diz respeito ao desdobramento da Operação Cartas Marcadas, a Operação Caminhos da Prisão, que no dia 11 de dezembro mandou para o presídio local 8 empresários do ramo do transporte escolar aqui em Guanhães. E o MP ofereceu denúncia à Justiça Guanhanense de vários destes empresários envolvidos. Começa a denúncia, o documento do MP, com os cabeças da organização criminosa que, segundo o próprio Ministério Público, se instalou na Prefeitura de Guanhães. Vamos então conversar com o promotor Luciano, perguntando aí, sobre as denúncias oferecidas à Justiça Guanhanense, que tem no encabeçamento dela o Procurador-Geral de Justiça do município, Valtinho Edijan Alves. Vem dele toda essa estrutura fraudulenta de um processo de mais de 2 milhões de reais, quando as pessoas receberam durante 6 a 7 meses uma importância entre 15 e 20 mil reais extraídas aí desse valor. É isso, promotor, boa tarde. Boa tarde, Filó, boa tarde, Fernando, boa tarde toda a população de Guanhães que nos acompanha. Eu gostaria de, primeiramente, registrar que o Ministério Público ele não tem linha de perseguição. Nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos. Então é muito importante que a população que esteja nos acompanhando, principalmente os familiares daquelas pessoas que estão envolvidas nas investigações, não levem a questão para uma linha de pessoalidade. Eu acredito que muitas dessas pessoas envolvidas são pessoas de respeitabilidade, são bons pais, bons filhos, bons amigos, só que, lamentavelmente, por circunstâncias da vida, cometeram atos que, para o Ministério Público, são atos criminosos. Obviamente, o Ministério Público respeita a presunção de inocência, que está garantida na nossa Constituição, nós respeitamos a ampla defesa, respeitamos o contraditório, só que o Ministério Público ele tem uma responsabilidade muito grande. Quando ele oferece uma denúncia, é porque ele tem convicção de que aqueles fatos aconteceram. Obviamente que, durante o processo, com contraditório e ampla defesa, algo possa ser modificado. Mas eu diria, Filó, Fernando, que o que nós temos aqui é muito sólido para as afirmações que nós iremos fazer. Primeiramente, eu também gostaria de ressaltar a ausência do Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme hoje está a trabalho, foi a governador Valadares para tentar conseguirmos mais apoio da instituição com o grupo de ação de combate à criminalidade organizada, porque o volume que nós temos aqui, eu diria, hoje com muita tranquilidade, não chega nem a 5% da nossa caminhada. Essa denúncia mesmo, que foi do esforço do Dr. Guilherme, ela cuida da fraude do transporte escolar, mas de 4 fraudes. Nós temos ainda várias outras fraudes no transporte escolar. Então, estou registrando a ausência do Dr. Guilherme e registrar também aqui o meu elogio aí ao colega pelo trabalho, pela dedicação, pelo esforço que ele fez, porque essa investigação do transporte escolar, ela já havia aqui na promotoria sido feita pela doutora Josiane e pelo doutor Márcio Carcumoto. Eles vinham dando um andamento e nós viemos agora dando a continuidade. Isso aqui não se correlaciona com a prisão que foi feita no final do ano. A prisão que foi feita no final do ano também haverá uma nova denúncia criminal, porque foi uma fraude dos empresários contra o interesse do município. O que nós estamos investigando é se, porventura, pessoas do município se omitiram no seu dever funcional de alertar a administração pública sobre aquela fraude e não o fizeram.
para o Ministério Público fica muito suspeito que ônibus em péssimos estados de conservação, fato público notório, ônibus esse que a população sabia que não cumpria o trajeto, os responsáveis pela Secretaria de Educação não soubessem deste fato. Então isso nós estamos apurando. Até uma informação importante, o vereador Longuinho, ele foi apontado nas investigações como um vistoriador que não vistoriou. Ou seja, esses ônibus foram encaminhados a ele e ele assinou documentos sem dar a mínima constatação da precariedade desses ônibus. Isso também já está em fase de apuração. Provavelmente, estou dizendo provavelmente, o vereador Longuinho deverá ser processado criminalmente pelo crime de falsidade ideológica e estamos apurando se há envolvimento dele ou não nessa organização criminosa. Porque uma pessoa experiente recebe vários e vários ônibus para vistoriar e deixa que esses ônibus em situações precárias, colocando em risco os estudantes de Guanhães, circulem pela cidade, isso há que ser apurado. Então eu gostaria de dar essa ênfase, não estou saindo um pouco da pergunta que vocês me fizeram, mas é porque o tema vem a calhar. O vereador Longuinho foi apontado na delação premiada do senhor Fabrício como a pessoa que não realizou as vistorias que deveriam ter sido feitas. Se essas vistorias tivessem sido feitas de forma regular e adequada, esses ônibus não poderiam circular. E aí o que eu quero que a população entenda, que a complexidade do nosso trabalho é imensa, porque nós também temos informações de que o próprio Fundeb, que é o órgão fiscalizador, os fiscais apontaram irregularidades no transporte escolar e não foi tomada nenhuma providência, nem pela secretária de Educação e nem pelas pessoas ali vinculadas. Ou seja, fato público notório, toda a população, toda a cidade via a precariedade dos ônibus. E isso aconteceu dentro de uma estrutura que o Ministério Público, apurando, já vislumbra ali uma estrutura de organização criminosa. Especificamente a este caso da denúncia, o que é válido ressaltar? Quando foi feita a prisão do senhor Fabrício de Carvalho Sete, nós já tínhamos informações de que havia um esquema criminoso na prefeitura em que o senhor Fabrício, teria que entregar ao senhor Valtim uma quantia, que a informação à época seria de R$30 mil, e esse dinheiro era repartido entre o Valtim e o prefeito em espécie, ou seja, ele saía do Banco do Brasil no dia que o dinheiro era depositado na conta, sacava o dinheiro em espécie, ia à prefeitura e na presença de Henrique Lage, na presença do prefeito municipal e na presença do Valtim, ele repassaria R$30 mil. Pois bem, nós tínhamos essa informação. Com a prisão do Fabrício Carvalho Sete, nós percebemos, e aí, quando eu digo nós, nesse caso, assume o doutor Guilherme, porque eu fui até a prisão, depois me ausentei da cidade. O doutor Guilherme entra em contato com os advogados da família do Fabrício. A família do Fabrício se dispõe a cooperar com o Ministério Público e nós notamos uma restrição muito grande, um medo muito grande de que o Fabrício viesse a prestar informações. Então, é que houve uma movimentação aqui em torno do fórum de advogados ligados ao prefeito, de telefonemas que nós suspeitávamos que era do Valtinho, que à época ainda estava foragido, para que se o Fabrício não abrisse a boca. Nós já tínhamos ali 2 delações premiadas e essa seria uma delação que eu diria bombástica. E o Fabrício, ele acabou abrindo, revelando ao Ministério Público, foi formulado com ele uma delação premiada, e ele revelou o quê? Eu vou resumir. Ele revelou que a primeira licitação em que veio para cá a Transcob, e a Transcob veio da Bahia, e quem a trouxe foi o senhor Valtinho Edijan, e a Transcob também foi parar em Senhora do Porto e aqui em cidades próximas, que por coincidência eram cidades que o senhor Valtinho Edijan era procurador também do município.
A Transcorp ganha uma licitação aqui em Guanhães que foi fraudulenta. Obviamente que haveria repasse de recursos. Isso nós estamos ainda em fase de investigação. Mas aí o que se constata? Com a vitória da Transcorp, que jamais poderia ter sido vencedora, porque ela já fora condenada por fraude na Justiça Federal da Bahia, então ela tinha uma declaração de inidoneidade, ou seja, não pode participar de licitação, ela ganha aqui. O Fabrício fica muito chateado, porque ele era apoiador político do prefeito, me parece que era o puxador de voto do prefeito em Correntinho, e aí o Fabrício fica chateado e sai expondo nas ruas de Guanhães que o prefeito o havia traído politicamente o grupo dele, estaria beneficiando uma empresa da Bahia e que isso já estava chateando muito o pessoal de Correntinho. O prefeito, como uma pessoa muito bem articulada politicamente, uma pessoa de grande sabedoria no traquejo político, verificou que isso causaria para ele um estrago imenso com a população de Correntinho, onde ele tem grande aceitação e muita votação, e principalmente com a possibilidade do Fabrício revelar o esquema criminoso logo no início da gestão dele. Então o que o prefeito faz? Obviamente que o prefeito é um grande sábio e articulador político. Jurídico não é ele, jurídico é o Valtinho. Então o Valtinho, na sua articulação jurídica, e o Henrique Lage, que é o grande conselheiro do prefeito, aquele que é o mentor, o orientador, que conhece os nuances, as características da cidade de Guanhães, e ele fica mais onde? Na sombra, no subterrâneo. O que ele me faz? Fazem entre eles um acordo e sugerem: vamos anular a licitação da Transcorp e o Fabrício ganhará a próxima eleição. Mas mediante ao quê? Mediante ao fato de que o Fabrício deveria repassar a eles uma quantia que o Fabrício diz de R$15 mil. E por que fizeram isso? Porque havia necessidade desse dinheiro, segundo o Fabrício, ele seria para a reeleição do prefeito. E aí causa estranheza ao Ministério Público. Nós investigamos a prestação de contas do prefeito lá no Tribunal Eleitoral. O procedimento é até aqui. O número aproximado, o prefeito teria investido na campanha dele apenas R$24 mil. Isso não é verdadeiro. A campanha do prefeito foi uma campanha muito mais cara. E nós verificamos o nome de pessoas que ali deram recursos para o prefeito. Nós temos ali o senhor Klinger, que hoje é advogado no SAI. Nós temos o senhor José Milton, que também é ligado às imobiliárias e grande amigo do prefeito. Pessoas que doaram ali R$2 mil. Veja bem, não estou dizendo que eles fizeram nada de irregular, porque não fizeram. Está declarado, está demonstrado. O que eu só estou enfatizando é que esses R$24 mil não é o gasto real da campanha. E agora, como não pode mais ter financiamento privado, o que nós ficamos constatando? Que essa organização criminosa se estruturou antes mesmo da eleição para um projeto de 8 anos. Então, essas fraudes eram para o quê? Dar recursos para um caixa 2 para que eles pudessem na eleição. Até que nós temos uma degravação entre um dos grandes apoiadores do prefeito e que integra essa organização criminosa. Ele acaba dizendo: não vai ter para a oposição. Está muito fácil essa eleição. Porque além do carisma do nosso querido prefeito, o prefeito do povo, o prefeito que pensa nos pobres, nós temos muito dinheiro para a eleição. A oposição está perdida. Isso foi antes das investigações. Então eles davam como certa a eleição. Então o que acontece? O Fabrício repassa os recursos, e aí o que nós vamos perceber, Filó e Fernando? Uma licitação que o custo estimado antes era de 2 milhões, 2 milhões e meio, ela salta para mais de 3 milhões e 800 mil. Chama atenção que eu estou dando aqui os números aproximados, isso está na denúncia. Então, essa diferença de valor impossibilitou o quê? Que o município conseguisse pagar o transporte escolar. Então, quando o ano passado o transporte escolar ficou precário, os ônibus quebravam, o transporte escolar parava e não tinha possibilidade de pagamento, não era em razão de circunstâncias como tentaram colocar a culpa na Dilma, colocar a culpa na crise econômica, era em decorrência da corrupção instalada no seio da prefeitura municipal,
Isso é muito importante ficar claro. E aí o que a população tem que refletir é por que essas pessoas estão presas. Fernando e Filó, aquele ladrão que ali próximo à rodoviária esbarra numa idosa e tira dela R$150, R$100, é uma conduta grave? Diria que é. Mas a ação dele é individual, atinge uma única pessoa. Agora, essas pessoas que nós estamos aqui citando, elas atingiram toda a coletividade de Guanhães. É claro que a gente imagina que a violência é a violência do povão, porque o povão ele é sempre alvo da atuação da repressão criminal. O povão é estigmatizado, o povão é feio, o povão às vezes mora no Alvorada, no Pinga-Fogo. Nós estamos falando aqui de pessoas que pertencem à elite cultural, política, econômica de Guanhães, que estão no nosso dia a dia, que têm contatos com deputados federais, deputados estaduais, vão à missa, ajoelham, ficam na frente, são tidos como pessoas de referência, muitos integram a maçonaria. Por que essas pessoas não podem ficar presas se a criminalidade por elas praticadas é que mais atinge a população de Guanhães? Então esse é um ponto de reflexão. E aí, só para pegar esse aspecto, para dar o desenrolar, o Fabrício começa a pagar esse valor que é de R$15 mil no gabinete do prefeito, na presença do prefeito, e o Fabrício, tão temeroso de perder isso, o Fabrício repassa R$1.000 para o Valtinho, para deixar o Valtinho mais tranquilo. Então, a organização criminosa, nessa denúncia, ela não foi trabalhada ainda. Ela está sendo trabalhada. Mas aqui nós podemos afirmar, porque isso já foi encaminhado ao Tribunal de Justiça e à Procuradoria-Geral de Justiça, que é onde o prefeito vai ser investigado, e lá que ele será processado. O prefeito ocupa o topo, ele é o líder da organização criminosa. E eu não estou falando aqui em tese, porque eu estou narrando o que já está na denúncia e na documentação. Então o prefeito, ele é o topo, ele está na liderança, e ele tem dois grandes, importantes aliados. O mentor das fraudes no aspecto jurídico, o senhor Valtinho Edijan, e o grande mentor das estratégias, das soluções, o grande conselheiro, Henrique Lage. O que nós vamos perceber? O Valtinho, ele foi trazido pelo prefeito, né, como uma indicação antes do resultado. Quando teve as eleições, o Valtinho já se apresentou, ele esteve aqui na Promotoria de Justiça com a doutora Josiane, se apresentando como consultor jurídico do prefeito. E o que ele fazia? Ele fazia uma relação com o Ministério Público dizendo: qualquer fraude, qualquer problema, eu estou atento, eu estou olhando, eu sou uma pessoa séria, eu sou muito correto. Só que todo o esquema criminoso que foi feito na cidade dele, vários integrantes de lá vieram para cá, começaram a atuar aqui na estrutura da prefeitura. Então nós afirmamos isso hoje, que a estrutura da organização criminosa começa antes da eleição. Pois bem, o Henrique Lage, ele tem um perfil mais discreto. Ele não é visto. Você quase não ouve Henrique Lage. Só que aí tem um problema, Henrique Lage e Valtinho. O Valtinho gosta de fazer mais barulho, o Valtinho foi com muita sede ao pote, porque as fraudes que nós estamos encontrando aqui, Filó e Fernando, são coisas absurdas, e o Henrique Lage era o conselheiro do prefeito, assim: segura, olha, o Valtinho está empolgando demais, não deixa não. Há um conflito entre eles. Só que o Valtinho é uma pessoa extremamente sedutora, ele é muito bom articulador, você olha para ele, você não acredita do que ele seja capaz de fazer aquilo, e ele ganhou a confiança do prefeito. E aí foi a hora que transbordou tudo. Se eles não tivessem sido tão, não vou dizer desastrados, mas tão certos da impunidade, e tão certos que o Ministério Público poderia ficar omisso, eles talvez não seriam pegos. Mas hoje eu diria que a casa definitivamente caiu, os escombros estão sendo bem revirados. Eu diria que é irreversível, porque volta a registrar para a população de Guanhães, nós estamos só no início de uma imensa, grande investigação que estimamos para mais de um ano, mas eu vou dizer mais, hoje eu estimo para 2 anos todo esse desenrolar. Só finalizando essa denúncia, o que acaba aqui se sucedendo? Houve um probleminha. O Fabrício, ele acaba demonstrando
um ponto, por que essa licitação, que antes era por linhas e era muito melhor para a população, o custo era muito menor, ela torna-se uma licitação em bloco. Porque era onde que o prefeito conseguiria agradar os seus aliados políticos. Muitas vezes, Filó e Fernando, a população pensa que quando se fala em organização criminosa, associação criminosa, o que isso significa? É a união de pessoas com divisão de tarefas. Então, o prefeito é o cabeça que dá as decisões, o Valtinho que executa, elabora as fraudes, o Henrique Lage é o articulador e o conselheiro do prefeito. Aí a população vai pensar o seguinte: tá, mas como é que eles funcionam? O que eles querem? Quando você faz uma associação como essa, o fim dela é a prática de crimes. Então, eles assumiram a prefeitura, eles instalaram na prefeitura com o propósito de praticar crimes. Não era de atender o interesse público. Mas você vai me indagar, mas e o dinheiro? Aqui a gente está comprovando. Aqui já houve recebimento de recursos. Mas nem sempre a organização criminosa ela precisa da obtenção da vantagem econômica de dinheiro. No caso, qual que era o objetivo dessa organização criminosa? A obtenção de vantagens políticas, principalmente. Ou seja, a manutenção do poder em Guanhães, custe a que custar. Pessoas que tinham dívidas com o prefeito, temos informações, já receberam seus créditos. Então a vantagem agora é pessoal do prefeito. E esses grupos políticos que dominam Guanhães há anos, e aqui é uma crítica que eu faço como cidadão, Guanhães está parada no tempo, há muito tempo, pelas péssimas gestões. O último gestor, o senhor Oswaldo, ele é alvo de investigação do Ministério Público, sim. Mas nós ainda não chegamos a ele porque nós solicitamos ao Tribunal de Contas um apoio para nos auxiliar nas perícias. E aqui, o que eu questiono? O senhor prefeito municipal alegou que eu não estava tendo isenção porque eu não estava investigando a gestão do senhor Oswaldo. Só que a gestão do senhor Oswaldo, se, eu estou só enfatizando, se praticou o crime, já foi, nós vamos atrás. A de hoje, Filó e Fernando, a organização criminosa continua praticando crimes, os crimes não pararam. Então o que o Ministério Público está lutando ao pedir essas prisões? Que se interrompa essa atividade criminosa que está acabando com o município de Guanhães. É esse o nosso alvo. Então a organização criminosa, eu posso afirmar que a grande vantagem econômica e financeira vai aparecer com as quebras de sigilo. Nós vamos rastreando e vamos chegar lá. Ou seja, corra atrás do caminho do dinheiro, você vai chegar lá. Então estamos fazendo isso. Então já temos aqui pagamentos mensais ao prefeito. Agora, o que a população de Guanhães tem que ter em mente, esse grupo assumiu para ficar em Guanhães no mínimo 8 anos. E aí a pergunta que eu faço para a população: olha o cenário que a cidade se encontra. Então, os serviços públicos, a manutenção de prestações de serviço público, simplesmente em Guanhães está o quê? Caótica. É o que nós aqui vislumbramos. E aí, para finalizar, a denúncia foi feita, foi decretada a prisão do senhor Valtinho, do senhor Henrique Lage, e agora, em relação ao prefeito. Como prefeito, nós não podemos processá-lo aqui em Guanhães, o Ministério Público, os promotores de Guanhães não podem prendê-lo, salvo em flagrante. O Ministério Público, hoje, por sua procuradoria, está analisando a situação do prefeito. Então já é um segundo procedimento criminal que já subiu para o Tribunal de Justiça e para a Procuradoria fazer análise. O procurador pode pedir a prisão preventiva do prefeito, ele pode pedir o afastamento do prefeito, como ele pode entender que o prefeito pode responder o processo em liberdade. E isso quem vai decidir são outros membros do Ministério Público. Foram datados os pagamentos, né, nos dias 18 de dezembro de 2014, esse de valor de R$15 mil, 16 de janeiro de 2015, 19 de fevereiro de 2015, 7 de abril de 2015, 20 de maio de 2015 e também 10 de julho de 2015. Além das pessoas que já foram mencionadas aqui, foi também a oferecida denúncia para Laí Martins Bueno Júnior, Georgia de Fátima Gandra, Getúlio Júlio Colin Laure, o Lucas Celestino Ferreira Sete, Geraldo Magno da Silva Sena,
com essas pessoas também que foram mencionadas, como que elas participaram desse esquema, dessa organização criminosa citada aqui nessa coletiva? Aqui a organização criminosa ela não é o alvo dessa denúncia. Aqui o que acontece? Para a população entender, porque o tema da moda agora chama-se organização criminosa. Existe o crime de organização criminosa. Pessoas se unem visando a obtenção de vantagens que podem ser até legítimas ou lícitas, mas por meios criminosos. Então, exemplifico. Se eu faço uma organização criminosa com o intuito de ganhar a prestação do transporte escolar, o fim é legítimo. O que é? Prestar o serviço de transporte escolar para a população, ok? Mas se eu me valho da organização criminosa, me valendo de um meio fraudulento, que foi o que aconteceu aqui, e de um meio de corrupção, eu tenho uma organização criminosa, ou seja, um meio criminoso. Então nós vamos ter uma denúncia da organização criminosa, isso é uma coisa. Aqui nós estamos tratando dos crimes praticados pela organização criminosa. E aí, quem são os integrantes dessa organização criminosa da prefeitura que já estão aqui? Valtinho Edijan, homem de estreita confiança do prefeito, e eu queria dizer, o Filó vai lembrar, o Fernando, que o prefeito, logo quando começou as investigações, ele disse na rádio que ele não temia, que ele estava aberto a esclarecer tudo para a justiça e que ele tinha plena confiança em Valtinho Edijan e Lair Martins Bueno. Isso está gravado, é fato público e notório. Valtinho está aqui. Henrique Lage, o grande aliado do prefeito de longa data, está aqui. Lair Martins Bueno Júnior está aqui. Geórgia Fátima foi trazida pelo Valtinho, dominava a comissão de licitação, mas cumpria as ordens do Valtinho, está aqui. O Geraldo Magno da Silva Sena, advogado que está na prefeitura, compõe o núcleo jurídico da prefeitura. Temos a convicção de que ele, lá dentro, sabia tudo o que acontecia. Porque o argumento dele de que ele de nada sabia não nos convenceu, porque ele também assinou documentos e assinou pareceres. Então, essa denúncia, só para a população ficar mais clara, ela compõe 4 fatos criminosos envolvendo o transporte escolar. Eu diria que o transporte escolar tem muito mais outros fatos criminosos e ela é uma parte da organização criminosa. Só para entender, provavelmente virão ainda mais de 40, 50 denúncias. Já outras 2 denúncias criminais aqui que serão distribuídas nos próximos dias para a população. Promotor, ainda no transporte escolar, porque a gente sabe o desdobramento é muito grande e hoje mesmo teremos muitos outros assuntos, como impeachment, a última reunião na Câmara, processo de nulidade, enfim, várias questões. Mas para que a população se oriente e se informe, pais, em especial a população da zona rural, como vai ficar agora o transporte escolar? Já estamos aí com o ano letivo em curso. Filó, eu sempre digo que o Ministério Público de Minas Gerais e seus promotores, nós temos um dever muito ético com a população. Primeiro, o dever ético, o dever de esclarecimento. Nós temos que divulgar a informação para a população. Algumas pessoas ligadas à administração pública questionaram a minha forma de atuação, de esclarecimento para a população perante os órgãos de correição do Ministério Público. E reclamavam de frases ou de esclarecimentos que eu fazia. Só que, Filó, o direito à informação ele somente se completa se a informação for clara e acessível. Eu sei que eu estou falando para uma população muito humilde, uma população muito carente. Eu sei que aqui a população da zona rural está me escutando, o pessoal do Alvorada está me escutando. E aí, se eu aqui ficar usando termos técnicos, a população ela não vai entender. Então, o que eu gostaria de que a população entendesse desse dever ético que nós temos? É o seguinte. Em nenhum momento o Ministério Público ele implantou na cidade de Goiás a figura do caos em relação à administração pública. Nós estamos tomando todos os cuidados para que os serviços públicos essenciais não fiquem e não sejam paralisados. Eu posso te afirmar que tem fraude no serviço correlacionado ao lixo, você tem fraude no transporte escolar, você tem fraude nos medicamentos, você tem fraude nos equipamentos odontológicos, você tem fraude no asfalto, você tem fraude nos serviços funerários, você tem fraude... são tantas que aqui eu vou me perdendo. Mas eu diria que 90% você vai encontrar fraudes.
O que acontece, Filó? Se o Ministério Público determina via judicial, ou melhor, o Ministério Público solicita ao juiz a interrupção dos serviços públicos, a cidade para. Só que o que está acontecendo que eu acho um absurdo? Pessoas da prefeitura, e eu acredito que estejam sendo orientadas, estão causando pavor na população e imputando todos os fatos ao Ministério Público. Tanto é que o próprio prefeito deu uma coletiva em que ele imputou a mim a ausência de carnaval. Não haverá carnaval, Filó, porque os 3 procedimentos do carnaval foram fraudados. Não é porque o promotor está proibindo. E digo mais, tanto a festa da cidade como o carnaval seriam festas de arromba, para que ele ganhasse a eleição de barbada. É o famoso pão e circo para a população. Eu enganaria a população. Tanto é que quando nós interrompemos a festa da cidade e falamos não pode subir nenhuma autoridade, por quê? Porque deputado federal da região e deputado estadual que vem sempre aqui na região, o senhor Bonifácio Mourão e o senhor Mauro Lopes, subiam com o prefeito no palanque, e isso é promoção pessoal. Estão sendo investigados também pelo Ministério Público. Então, Filó, hoje esteve aqui uma senhora, hoje de manhã esteve aqui pais de alunos dizendo que o promotor está proibindo o transporte escolar, que o promotor está proibindo o fornecimento de tratamento médico, de consulta, de exame. Isso não é o Ministério Público. Isso vem da prefeitura. O que estava aqui agora, Filó, é o novo advogado do prefeito, o senhor Pedro Zacarias, um excelente advogado, muito capacitado, da região. Teve uma conversa comigo muito clara e transparente, dizendo que o prefeito quer sim colaborar com o Ministério Público, que a linha de conflito e de confronto que o prefeito tentou ir, segundo o próprio advogado, mal orientado, porque o prefeito, para que a população saiba, ele formulou, juntamente com o senhor Marco Aurélio, mais de 4 representações contra mim na corregedoria, pedindo o meu afastamento do cargo, aqui a minha remoção de Guanhães. O prefeito entrou com representação criminal contra mim na Procuradoria-Geral de Justiça, acusando prática de crime de abuso de autoridade, e o prefeito verificou que essa linha de confronto e conflito ela é ruim para ele, não porque eu seja uma pessoa forte, não porque minha conduta é transparente. A população vem dando grande legitimidade ao Ministério Público, e o que eu disse, aprendi com o prefeito, quem não deve, não teme, quem não deve, não treme. Todas as minhas defesas foram encaminhadas ao Tribunal de Justiça e à Corregedoria. Estou muito tranquilo. As práticas de abuso que me imputaram, todas as pessoas que aqui estiveram, foram todas gravadas. O Ministério Público não forja a prova, o Ministério Público não ameaça, não intimida e não coage. Então o prefeito agora está sinalizando ao Ministério Público uma bandeira branca, que desde o início o Ministério Público sempre quis. O Ministério Público deu todas as oportunidades ao prefeito para esclarecimento, mas ele, respeito, adotou uma linha de estratégia que não foi interessante. Hoje ele está com um novo advogado, que aqui esteve, e veio um advogado muito solícito, muito educado, muito correto, muito transparente, colocar ao Ministério Público o problema do transporte escolar. O contrato do transporte escolar já foi vencido, o município não fez uma nova licitação, pessoas sérias e idôneas que poderiam trabalhar na prefeitura não estão aceitando o convite, com medo de se envolverem com essa organização criminosa, que ressalta, os crimes continuam sendo praticados, a sensação de impunidade deles é tamanha que eles não cessam as condutas, mesmo com prisões. Esse é o argumento que nós encaminhamos hoje ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria-Geral de Justiça, dizendo, mesmo com prisões, buscas e apreensões, o Ministério Público em cima, eles continuam praticando os crimes, eles não cessam. E aí o advogado veio dizendo que o município não tem como dar o transporte escolar para as aulas que se iniciam dia 11. E buscou ao Ministério Público uma solução. A preocupação dele é razoável porque ele tem medo, se der continuidade, poderia caracterizar a continuidade de crime. E eu solicitei a ele que, como o Ministério Público ele não tem um poder, eu não gerencio, como muitos aqui, aliados do prefeito, dizem que o promotor quer ser prefeito, eu não quero ser prefeito, eu quero ser promotor. E fico muito feliz com a minha carreira. Eu não posso ir lá na prefeitura administrar a prefeitura. E isso foi uma acusação que o doutor Marco Aurélio me fez, ele presenciou, dizendo que o promotor quer ser prefeito. Não quero ser prefeito. Então eu disse ao advogado, eu não posso administrar a prefeitura. É o senhor prefeito, com seus aliados que lá estão, muitos competentes que lá estão,
que deve buscar uma solução. Disse a ele, de forma transparente. Por que o prefeito não solicita e não se vale do seu prestígio político com o deputado federal Bonifácio Mourão, Mauro Lopes, e com o filho dele, Adalcleber Lopes, presidente da Assembleia, e peço para a auditoria aqui na Prefeitura, até para que ele possa saber o que é correto e o que não é correto, ou solicitar uma consulta ao Tribunal de Contas, porque realmente, a situação é trágica. Veja bem, se nós sabemos que praticamente 90% das licitações são fraudulentas, e elas continuam gerando efeitos, significam que essas pessoas estão se enriquecendo a partir de crimes. Por outro lado, se nós pedimos a interrupção desse serviço, gera-se um caos no município. E nós estamos atentos que se nós fizermos isso, certamente a administração municipal vai atribuir a responsabilidade ao Ministério Público. Então, o que o Ministério Público está esperando? Que o prefeito e seus administradores tomem as medidas que eles podem fazer. Quais sejam? Apurar as irregularidades. Ao invés de ficar representando contra promotor, ao invés de trazer aqui o advogado Geraldo Magno, o advogado Vinícius, o advogado Ricardo, para ficar prejudicando a atuação do Ministério Público, esses advogados que lá estão, que são muito competentes, deveriam buscar soluções jurídicas para tratar do problema. Transporte escolar, então, o que vai acontecer? Eu disse ao advogado, traga a nós a proposta do município, ela será avaliada. Ele disse que até o dia 22 sairia o resultado de uma licitação, que eles querem fazer essa licitação. Obviamente o Ministério Público vai monitorar e acompanhar. E ele só consegue, a partir do dia 22 de fevereiro, prestar o serviço de transporte escolar. O receio que eles têm é que o Ministério Público responsabilize o prefeito municipal por prática de improbidade administrativa pelo fato das crianças ficarem sem o serviço. Olha, aí já não é minha responsabilidade. Eu vou verificar por que as crianças ficaram sem o transporte escolar. Constatado responsabilidade de quem for, seja da secretária, seja do prefeito, seja de outro secretário, eles serão responsabilizados. A lei é para todos. Então, este é o ponto que eu gostaria de ressaltar. O Ministério Público vai ser sério, vai ser conciliador, como foi a época que o transporte escolar esteve para parar, só não parou por causa da atuação do Ministério Público. Nós não queremos prejudicar a administração pública, mas nós vamos atuar sério. E me veio um dado, Filó, que eu lembrei. Quando nós tivemos aquela reunião aqui, em que o senhor Fabrício apareceu e disse que teve uma reunião no gabinete do prefeito, que tudo estava resolvido, e o Ministério Público disse que não estava, nessa reunião estava quem? O senhor Henrique Lage. Fizeram uma composição com o Fabrício para que o transporte escolar continuasse. Ou seja, entendam a importância do Henrique Lage nessa organização criminosa. Falando mais uma vez em Henrique Lage, promotor e advogados, o promotor citou aí, Henrique Lage também investigado, o conselheiro, né, do prefeito, bem colocado aí pelo promotor, ele, por sua vez, não teve muitos problemas em escolher o seu advogado. As informações que temos, que ele buscou um dos melhores advogados do Brasil, em termos financeiros até e de contratações. O advogado do pessoal da Mendes Júnior e também o advogado do Marcos Valério, que todo mundo se lembra aí, uma grande exposição na mídia. Como é que o promotor avalia isso? Inclusive, parece-me que o senhor foi visitado ontem por um dos sócios do Marcelo Leonardo, o filho dele, que esteve aqui ontem no MP. Quais são as avaliações, quais são as expectativas desse contrato e desses advogados contratados da defesa do Dr. Henrique Lage? Chegamos a ter informações que esse advogado, o senhor Marcelo Leonardo, chega a receber honorários até de aproximadamente R$1 milhão ou até mais do que R$1 milhão. Fale pra gente sobre isso, promotor. Em relação ao senhor Henrique Lage, quando foi decretada a prisão dele, o Ministério Público atuou de uma forma muito cautelosa. E, por circunstâncias, quando foi ser cumprido o mandado de prisão, ele já tinha ido para Belo Horizonte. Nós apuramos, não houve vazamento, também não foi uma estratégia dele de fuga, ele sequer sabia que ele estava sendo investigado, tanto é que obtivemos informação que no dia ele estava aqui na frente, andando pelo fórum, então não houve essa fuga ou vazamento. Para mostrar para a população como o Ministério Público não é arbitrário, a irmã dele, que é de Belo Horizonte, estava aqui no dia, muito desesperada. Ela entrou à promotoria, nós explicamos tudo para ela que aconteceu e entregamos cópias de todos os procedimentos. Aqui nós não ocultamos nada, aqui é transparência. Ela saiu daqui desesperada, o Henrique Lage impetra um habeas corpus, que quem impetra? O escritório do Mauro Bonfim.
esse nome Mauro Bonfim vai aparecer sempre daqui para frente. O Mauro Bonfim é quem está aparecendo na Câmara. O Mauro Bonfim é o advogado do Henrique Lage, em 2 condenações por improbidade administrativa. O Henrique Lage já tem condenação por desfalque de recurso público no município de Conceição do Mato Dentro, em Ipaba. Então o Henrique Lage ele sempre está rodeando a região. E o senhor Henrique Lage, ele também atuou em Virginópolis, na época que a prefeita lá teve a prisão decretada, numa brilhante atuação do doutor Guilherme, hoje promotor aqui. Então são pessoas, e o senhor Pedro Zacarias esteve aqui hoje, é muito amigo do Mauro Bonfim. Quem peca o habeas corpus primeiro do Mauro Bonfim, do Henrique Lage, escritório do Mauro Bonfim. Não houve êxito. Desembargador indefere liminar. O Henrique Lage, como é uma pessoa muito inteligente, esse é o ponto diferenciado da presença do Henrique Lage na organização criminosa. Essa organização criminosa está aí há 3 anos atuando e ninguém conseguia detectar. Ela só aparece quando o Valtinho se empolga demais e aí a sede, vai com muita sede ao pote e deixa os rastros que o Ministério Público pega na festa da cidade. Mas o Henrique Lage é sábio. Ele viu que a situação dele é muitíssimo delicada. Ele contrata um dos melhores advogados do Brasil, advogado que foi eleito o melhor advogado do caso do Mensalão, advogado que hoje atua na operação envolvendo a Lava Jato, o grande juiz Sérgio Moro, os procuradores da República. E as informações que vocês passaram, nós até brincamos com o filho do Marcelo Leonardo, que é o sócio que esteve aqui, advogado de alto nível, educado, de respeitabilidade, trato fácil, cordial. E eu brinquei com ele porque ele foi aluno meu na faculdade de Direito. Eu já fui professor dele e o pai dele foi meu professor. E ele até brincou comigo, mas você está aqui como promotor? Eu falei, você vê, Sérgio, eu estou aqui em Guanhães como promotor e você é um dos advogados mais bem remunerados do Brasil. E brinquei com ele, dizendo a ele, Sérgio, o seu escritório é muito grande. Para você estar vindo aqui hoje, se deslocando de Belo Horizonte, no dia da sua posse, no conselho da OAB, é porque o Henrique Lage deve estar te pagando muito bem. Aí ele riu, e eu falei, olha, as informações que lá por menos de R$1 milhão não tem conversa. Né? E ele riu, obviamente. Isso fica claro para nós, que o Henrique Lage, muito inteligentemente, está com um advogado muito, muito bom. E você vai me perguntar, de onde o Henrique Lage pode conseguir esse dinheiro? É o que está sendo apurado. Hoje eu prestei informações ao Tribunal de Justiça, e eu digo aqui na informação, tudo isso documentado e provado, que a amizade que o Henrique Lage tinha com o prefeito, e ele é o conselheiro do prefeito. O prefeito é muito bom no trato político, mas principalmente com a população mais pobre, que acredita naquele modelo de prefeito antigo, de promessas, como nós estamos vendo aí que inúmeras promessas não foram realizadas, e há um procedimento aqui que o prefeito vai ser responsabilizado pelas políticas de autopromoção que ele fez, violando o princípio da impessoalidade. O senhor Henrique Lage, ele assume a organização criminosa, se alia ao prefeito, e o que ele consegue? Uma vantagem pessoal. Ele consegue a formulação de um acordo que nenhum outro prefeito estava disposto a pagar, acordo esse assinado pelo senhor Valtinho Edjan, pelo senhor prefeito Geraldo Pereira, vem aqui ao Poder Judiciário e pede para que o município aceita pagar um valor hoje atualizado de R$2.159.000 em precatório. O que é isso? Dívida que o município teria com o Henrique Lage. Temos denúncias aqui que os cálculos feitos para o pagamento dos benefícios da aposentadoria foram irregulares. Denúncia. Eu estou dizendo que aconteceu. Só que esse valor de R$2.159.000, o prefeito aceitou a pagar fazendo um acordo com o Henrique Lage. Isso para nós já traz uma suspeita, com assinatura também de quem? Do Valtinho. Sendo que os outros prefeitos não aceitaram fazer esse acordo. E o que nos chamou a atenção? O prefeito autorizava o pagamento em 37 parcelas e que se bloquearia recursos vindo do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, quando nós pedimos aqui, numa ação para pagamento de medicamentos ou de tratamento de saúde, o bloqueio no Fundo de Participação dos Municípios,
Vem o jurídico da prefeitura e diz, não pode, vai quebrar o município, vai atrapalhar o município. Mas aqui não. Para pagar o grande aliado, o grande amigo do prefeito, que participou das 2 outras gestões, e segundo informações já coletadas, a última gestão do senhor prefeito, o município ficou um caos, servidores 6 meses sem pagamento, e a administração foi caótica, segundo documentos colhidos, não é afirmação do promotor, é dados já colhidos. Quem estava ali? O senhor Henrique Lage. E temos mais. Esse precatório de 2 milhões, há um outro acordo que também foi formulado pelo Valtinho para que se suspendesse uma execução fiscal, ou seja, uma cobrança de dívida do senhor Henrique Lage, valor aproximadamente de R$15 mil. O juiz intimou a prefeitura para justificar o acordo, a prefeitura desde outubro do ano passado sequer respondeu. E ontem nós tivemos a informação que o senhor Lair Martins Bueno formulou um acordo em nome do prefeito, ou seja, do município de Guaianazes, e o senhor Henrique Lage recebeu aproximadamente R$500 mil do município de Guaianazes. Veja bem, eu não estou dizendo que ele não teria direito a receber isso. Isso vai ser investigado e apurado. Eu estou dizendo da vantagem pessoal que ele obteve. Agora, isso deixa claro que ele tem condições de pagar um advogado de alto renome. A contratação de Marcelo Leonardo e de um dos melhores e mais caros advogados do Brasil muda os fatos, promotor? Não, para nós, o Ministério Público é até mais prazeroso, porque nós vamos ter uma atuação, primeiro, do ponto de vista ético elevado. Nós tivemos aqui alguns advogados que tiveram um comportamento que deixa a desejar. Ou seja, nós, a população, nos conhece, as pessoas que vêm aqui, sempre tratamos com respeito, com fio da guia e com o maior carinho, estou usando esse termo, carinho, essas pessoas. O advogado do prefeito hoje aqui foi atendido para mim com maior clareza, educação, entreguei para eles documentos, nós não julgamos sujos. Apesar da gente falar operação cartas marcadas, o Ministério Público não joga com carta escondida, a gente joga limpo. Então, o advogado que veio aqui nos tranquilizou muito, porque é educado, transparente, faz um jogo que faz parte, como ele diz, eu vou buscar nulidades, eu vou buscar defender meu cliente, mas eu sei que vocês vão tentar evitar que isso aconteça. E isso faz parte. Nós queremos isso. Até porque a condenação criminal de uma pessoa é algo muito sério. Quando nós temos bons advogados do outro lado, o Ministério Público fica mais tranquilo, porque sabe que aquela pessoa vai ser bem defendida. Agora, preocupação do Ministério Público nós não temos, porque faz parte do advogado lá conversar com o desembargador, faz parte do advogado lá ter contatos. Nós temos a certeza e a convicção que os desembargadores que estão acompanhando o caso são pessoas seríssimas, vão julgar os fatos, não vão julgar as pessoas. Então nós ficamos muito tranquilos, porque nulidades e abusos nós não estamos praticando. Eventuais erros podem acontecer, dado o volume de trabalho. Mas nós estamos fazendo a operação, eu diria agora, vou mudar até o nome, ela vai passar a ser marcha lenta a nossa operação, porque nós não queremos errar, nós não queremos que a pressa ela é inimiga da perfeição. Hoje nós soltaríamos 2 denúncias criminais, mas nós estamos segurando para depois do carnaval, para que não haja erro e ninguém seja prejudicado. Agora vamos falar da cassação, né? O Ministério Público entregou vários documentos para a Câmara Municipal de Guaianazes em uma reunião que foi aberta ao público, lotou a Câmara Municipal na ocasião, né? E na última segunda-feira foi dada a entrada como pauta da reunião esse processo de cassação, onde foi denunciado pelo vereador Longuinho que não convocou o suplente de acordo com a lei e foi montada a comissão com 3 vereadores para iniciar essa cassação, que foi de uma forma irregular. Vereadores chegaram até a dar entrevista à Rádio Vida Nova FM, explicando que realmente cometeram erros e que isso teria que ser modificado, que senão teria como o prefeito pedir a nulidade. Como que o Ministério Público vê esta questão da cassação? Mas ainda implementando a pergunta do Fernando, promotor, a visão e o olhar do Ministério Público sobre isso, mas especificamente, o que poderia causar aí essa nulidade? Óbvio, pelo que se aventa por aí, seria uma colocação proposital, mesmo com o empenho ou com o desejo de parecer ou transparecer apoio, para depois chegar com uma nulidade. Isso ficou claro para o MP, né? Flávio, eu vou contar uma história mais ampla para que a população entenda. A história ela tem uma... O Ministério Público ele vem acompanhando esse processo de cassação
Nós não vamos à Câmara porque não nos compete, isso é função do Poder Legislativo, eles lá que vão fazer um julgamento que é político. É bem importante que a população entenda isso. Julgamento técnico e jurídico é feito pelo Poder Judiciário. O que os vereadores vão julgar é o seguinte: o senhor prefeito municipal, ele tem condições morais, éticas, de exercer o cargo mais importante do município de Guanhães, estando envolvido nessas acusações que o Ministério Público vem formulando e já está encaminhando com ações na Justiça e com encaminhamentos para a Justiça? É isso. A população vai entender o seguinte: você gostaria de que o futuro marido da sua esposa, ou a futura esposa, vamos lá, o futuro marido da sua filha, ou a futura esposa do seu filho, entrasse na sua família, você sabendo que ele tem envolvimento em atos de corrupção? Me parece que não. Então você gostaria que a pessoa mais importante para cuidar da sua casa, que é a sua casa, que é Guanhães, onde você nasceu, onde você ama, estiver envolvido em tantas práticas criminosas? É isso que os vereadores vão dizer. Quebrou o decoro? O que quebrou o decoro? É ético, é correto que um gestor se envolva em atos de tamanha gravidade? Só isso que os vereadores vão dizer. Sim ou não. Só que os vereadores, o prefeito lá, ele tem direito a um julgamento que respeite o devido processo. Ou seja, a regra do jogo, ela é pré-definida. E ele vai ter direito à ampla defesa. Só que se o processo for conduzido de forma errada, vai se gerar nulidade e não se julga se o prefeito tem ou não condições de administrar a cidade. E aí a população está dando um exemplo de cidadania. Nós, membros do Ministério Público, ficamos muito felizes, porque a nossa função, Fernando e Filó, também é levar à população noções básicas de direito e cidadania. A população de Guanhães, hoje ela não se cala, hoje ela não mais se sente oprimida. A população de Guanhães está vindo para o bom combate. Ela cansou do que ela está vendo nessa cidade, não por essa administração, mas por todas as outras. Temos informações que antigos querem voltar, mas tenham eles ciência que o Ministério Público estará aqui olhando os atos do passado, do presente e do futuro. Hoje em Guanhães não há mais espaço para a presença do Ministério Público, do Poder Judiciário aqui atuante, para essas pessoas que tanto sugaram dessa cidade. E aí o que acontece com esse impeachment? Vai lá a votação, o senhor Alberto esteve aqui, junto com o senhor Demerval, antes de começar essa votação há cerca de 15 dias. O senhor Alberto justificou a sua ausência, o senhor Evandro Lotti justificou a sua ausência, mas o Evandro Lotti aqui não esteve. E falaram que eles julgariam esse processo, examinariam os fatos e que a população poderia ficar tranquila, que não haveria nenhuma politicagem, não haveria nenhum jogo político. Falou isso perante mim, a minha pessoa, perante o doutor Guilherme. Tudo bem, ficamos tranquilos e dissemos a ele: nós não vamos interferir, porque não é função nossa. Não é a nossa função. Mas eu digo o seguinte: aqueles que acham que nós estamos influenciando no jogo eleitoral, nós não estamos influenciando. Porque se nós não estivéssemos fazendo nada, a população continuaria acreditando que o problema de Guanhães é por causa da Dilma, por falta de dinheiro. Então o que é que nós queremos? Um jogo democrático limpo. Que a população saiba, tudo de errado que há na prefeitura, que a população, a partir disso, se entender que tudo que está aí está bom, e entende que vai votar nesse grupo político ou no atual prefeito, que o faça. Nós vamos tomar os nossos mecanismos jurídicos para tomar as responsabilizações de quem fez esses atos de impropriedade e esses crimes. Pois bem, segunda-feira acompanhamos a votação. Eu venho dormindo 2, 3 horas por noite, acompanhei a votação e constatei de imediato irregularidades. Como a população carinhosamente me chama, de gato amarelo, e o gato amarelo é o gato lá da roça, que enxerga na curva, enxerga no escuro e consegue ver a ação
dos ratos, e aí eu estou dizendo isso não é ofensivo a nenhuma pessoa, é só para que a população da zona rural entenda a situação. O gato amarelo sentiu que tinha coisa errada. E quando eu fui me inteirando das informações, e principalmente quando eu escutei, eu vou nominá-la, a desastrada entrevista do Evandro Lott, que já foi requisitada pelo Ministério Público, em que ele revela toda uma estratégia para o Ministério Público, e ele se contradiz a todo momento, porque ele diz que ele perdeu 4 dias da vida dele estudando, passou o final de semana todo estudando, e estudou com um dos melhores advogados da região, com o Dr. Jordânio, e ele, ciente de todas as irregularidades, permite que o processo seja conduzido. Isso para nós há indícios de uma má-fé, há indícios, porque eu não estou pegando o Longuinho, que é uma pessoa que desconhece, mas quando eu disse que o Longuinho vai ser investigado na vistoria, isso o Longuinho conhece. Agora, o vereador Longuinho apresentar uma representação a pedido do senhor Evandro Lott, o Evandro Lott, ciente das irregularidades, porque o advogado que auxiliou o Henrique Lott, o senhor Jordânio, a quem eu reputo a maior homenagem, pessoa íntegra, honesta, com retidão, eu lamento que pessoas da população venham associar o senhor Jordânio a esse ato. O senhor Jordânio não tem nada a ver com isso, é uma pessoa que desde o primeiro contato merece, de minha parte, não como promotor, mas como pessoa, a mais alta respeitabilidade e envergadura. O senhor Jordânio, na sessão, chama o doutor Flaviano, isso tudo já está aqui documentado, e diz ao doutor Flaviano: há erro, a denúncia não foi lida integralmente, haveria necessidade do suplente do Longuinho estar aqui. O doutor Flaviano já foi ouvido aqui hoje na promotoria, confirma tudo isso. Mas na hora que ele vai se dirigir à mesa diretora, o senhor Demerval, que também está aqui, diz: não há irregularidade, toca desse jeito. A população foi enganada, saiu de lá acreditando. Há um rapaz, que ele é muito bacana, nós acompanhamos as mensagens dele no Ficha Limpa, e ele gosta de usar a seguinte expressão: é para acabar. E nesse dia ele colocou é para acabar, e no dia seguinte ele tem que voltar e falou: não acabou ainda, porque a população foi enganada. Mas rapidamente o Ministério Público verificou essa fraude, essa irregularidade, e abrimos hoje uma investigação para que a população saiba. Está sendo investigada por prática de atos de improbidade administrativa decorrente de adoção de estratégia de expediente fraudulento para gerar nulidade do processo de cassação do senhor Geraldo Zé Pereira, violação ao princípio da moralidade, da boa-fé objetiva, da probidade administrativa e da impessoalidade. Ou seja, os vereadores Alberto Magno Dias, Dermeval de Pinho Tavares, Evandro Lott Moreira, José Longuinho Pires de Menezes, o senhor Geraldo José Pereira, prefeito municipal, e o advogado Mauro Jorge de Paula Bonfim, passam a ser investigados pelo Ministério Público pelo fato de buscarem uma solução fraudulenta para o julgamento de um processo, que eu digo que é o julgamento do processo histórico e mais importante da história de Guanhães. E por que nós estamos fazendo isso? Já colhemos informações, que eu vou resumi-las para a população, que foi o seguinte: quais as fraudes que o Ministério Público constatou? Primeiro, não foi publicada a pauta da audiência, ou seja, para iniciar a votação de abertura de um processo de cassação, tem que se publicar uma pauta, divulgar e dizer: será analisada a representação do pedido de cassação do prefeito em razão desta prática. Tem que se saber o que está se tratando. Isso foi feito? Não. O doutor Flaviano é um advogado da mais alta respeitabilidade, de grande conhecimento jurídico, que está na Câmara há anos. Ele sabe fazer isso. Isso passou batido. Vai para a sessão de julgamento, o Longuinho não poderia votar. E vocês vão me perguntar: mas por que o Longuinho aceitou ser instrumento do Evandro Lott? Simples. O Longuinho, que até então, segundo a população, era um vereador obscuro, desconhecido, que muitos diziam que ficava dormindo na Câmara, sai como grande herói.
sai como grande herói. Tanto é que o Longuinho foi parabenizado. Só que o Longuinho se safa, porque ele não iria votar contra o prefeito, porque ele estava impedido. Então há um ganho político para o Longuinho. O Longuinho, que até então era um desconhecido, passa a ser aclamado pela população. Pois bem, o que a gente foi apurando de irregularidade, Fernando? Chegou uma denúncia ao Ministério Público que houve uma reunião antes da sessão de julgamento em que o senhor Evandro Lotti, que é um vereador que faz um discurso confuso e dúbio, porque ao mesmo tempo em que ele prega uma moralidade, essa moralidade dele não encontra eco nas suas ações, isso eu posso afirmar com muita tranquilidade, porque ele esteve aqui na procuradoria, na promotoria, dizendo que não teve envolvimento com a questão dos lotes, que ele agiu da melhor boa-fé. Só que ele deu azar que nas nossas investigações nós chegamos a documentos em que ele disse que os vereadores da oposição prejudicaram a população pobre lá do Aode Pereira, porque ao invés de 7 casas ou 10 casas, seriam mais de 30 casas que o prefeito e os vereadores da situação dariam à população pobre. A pergunta que eu faço ao senhor Evandro Lotti, e essa população que durante a inundação lá no Aode Pereira, o senhor foi lá dar apoio? Lembra que o Ministério Público disse que lá não poderia ser local para doação porque as pessoas seriam atingidas pela inundação? Pessoas foram retiradas lá de barco. Então, enquanto se praticam políticas populistas, demagógicas, clientelistas para enganar a população pobre, o Ministério Público não faz isso. Então, o senhor Evandro Lotti, ele fala algo para a população e age de forma diferente. Ele disse na rádio que ele não tem rabo preso, ele disse na rádio que quer o melhor para Goiás e que ele está convencido que o julgamento tem que ser feito. Só que ele procura o prefeito municipal, articula uma estratégia. Antes disso, ele conversa com o senhor Mauro Bonfim. O senhor Mauro Bonfim é um dos maiores especialistas em livrar prefeitos de processo de cassação. Ele consegue livrar os processos de cassação. Na região ele atua em inúmeros processos. A função dele é travar o processo de cassação, porque se o prefeito for cassado, ele não vai poder disputar a próxima eleição. Então é uma estratégia que o Ministério Público está investigando e agora vocês vão entender o X maior da história. Quando o senhor Mauro Bonfim está aqui sendo investigado, o senhor Mauro Bonfim, ele atua no processo da Câmara Municipal. Os senhores devem lembrar o processo da Luísa e a disputa com o Alberto. O vereador Nivaldo, que está sendo alvo aqui de investigação pelo Ministério Público por fraude no concurso, e o Ministério Público já fechou a investigação e concluiu que o concurso em que a servidora, a secretária Márcia, passou em primeiro lugar, teve influência, o concurso foi irregular e tem responsabilidade do vereador Nivaldo. Ele tem envolvimento nessa fraude. Ainda não foram tomadas as medidas judiciais, porque nós estamos tomando prioridades para aquilo que é mais urgente, mas podemos afirmar isso, que a investigação já está concluída. Quem cuida da defesa da Câmara Municipal é o senhor Flaviano. Mas detalhe, o senhor Flaviano já tinha sido exonerado pela Câmara Municipal. Ou seja, o Flaviano não poderia estar atuando nesse processo. Então, em tese, o senhor Flaviano praticou o crime de usurpação de função pública. Ele estava atuando como procurador e não poderia ser procurador da Câmara Municipal. Só que ele traz para quem atuar juntamente com ele o Mauro Bonfim, que também não era procurador da Câmara. Então o Mauro Bonfim é o advogado que faz a sustentação oral lá no tribunal, consegue dar a vitória ao Alberto, é o advogado que sai de Belo Horizonte sem receber nada, vem a Goiás, faz termo de posse do Alberto para o dia 11 de dezembro de 2015, é o advogado que vai despachar com o doutor Leonardo para que o doutor Leonardo dê posse ao Alberto. Então, ou seja, estou dizendo claro, ele não é advogado do Alberto. Isso já ficou claro na nossa investigação. Mas ele atuava como advogado da Câmara. E não poderia. Isso também é crime de usurpação de função pública. E o senhor Mauro Bonfim, coincidentemente, ganha um processo de licitação, de dispensa de licitação, na Câmara Municipal.
em que o senhor Alberto Magno não permitiu o acesso da população a esse procedimento. Quando parte da população minoritária, eu diria muito pequena de Goiás, que ainda é ligada a esse grupo político e os defende e tem que defendê-los, porque a casa caiu, vão ter que procurar trabalho digno, acabou funcionário fantasma, acabou perseguição, acabou favorecimento, esse pessoal que teve aí anos se favorecendo dessa prática, vão ter que estudar para concursos sérios, os concursos aqui agora vão ser sérios, vão ter que trabalhar. Esse pessoal dizia, o promotor não volta, o doutor Luciano não volta, conseguimos tirá-lo daqui. Filó, primeira coisa que eu fiz questão de fazer, Fernando, ir diretamente à Câmara Municipal e pegar os documentos. Podemos afirmar para a população de Goiás, foi feita fraude na contratação do senhor Mauro Bonfim. Fraude que tem crime, fraude que tem improbidade. E quem está envolvido? O Ministério Público já concluiu a investigação. Senhor Alberto Magno Dias, senhor Evandro Lote Moreira, senhor Mauro Bonfim e senhora Márcia e senhor Leandro, contador municipal, todos estão envolvidos na armação. Temos acesso a documentos que o senhor Mauro Bonfim manda uma proposta depois que já tinha assinado o contrato dizendo, já encaminhei a minha nota fiscal para receber o pagamento. As duas outras propostas vêm depois. E o que nos causa mais estranheza, há uma proposta lá que aparece do advogado que hoje aparece para o prefeito, o senhor Pedro Zacarias, que é grande amigo de quem? Do Mauro Bonfim e que atua junto com o Mauro Bonfim. Resumindo essa história toda, houve uma fraude na contratação do Mauro Bonfim. Os gatos amarelos conseguiram espantar o Mauro Bonfim, porque ele seria o advogado a ser contratado pelo Alberto, porque ele sempre foi contratado nas gestões anteriores, e nós já temos aqui também investigação criminal e de improbidade administrativa contra o Demerval, porque o Demerval contratou de forma irregular e ilícita o senhor Mauro Bonfim. O promotor atribui a Mauro Bonfim a nulidade no processo de impeachment, ou pelo menos na apresentação da carta-denúncia? Aí eu diria o seguinte, com todo o respeito ao doutor Flaviano, que é um advogado muito sério, muito, digo, correto, e que tem conhecimento jurídico, o doutor Flaviano não é uma pessoa de fazer uma articulação como essa. A estratégia aqui para mim é muito visível, tanto é que nós instauramos a improbidade administrativa, os vereadores já foram notificados, terão 10 dias para prestar informação ao Ministério Público, e poderá ser pedido até, dependendo do que vier das informações, e de que a população nos trazer de denúncia, porque apareceu que uma senhora muito preocupada com esse cenário que está acontecendo, a população, ela não quer justiça a qualquer preço. Ela quer que o prefeito seja julgado dentro das regras. Agora, o que foi feito aqui foi uma estratégia fraudulenta para enganar a população, e que se pessoas sérias que amam Goiás verdadeiramente não tivessem se articulado para colocar a boca no trombone, isso poderia ter uma continuidade. Mas o Ministério Público também não vai deixar. E aí vocês vão me perguntar, mas você diz que o Ministério Público não entrar, a gente não vai à Câmara. Mas é função do Ministério Público, e por isso que nós estamos investigando, verificar se os vereadores estão atendendo ao interesse público, se os vereadores estão cumprindo o dever ético e constitucional de agir com a moralidade, não uma moralidade torta que alguns agem, agindo de forma correta, com a moralidade, com a impessoalidade. É isso que nós estamos olhando. E aí o que fica claro para mim? Alguém muito capacitado, inteligente, articulou isso. Então, quando a denúncia chegou ao Ministério Público e nós fomos compondo o cenário, o doutor Jordânio já esteve aqui, disse que explicou todas as irregularidades. Por que o senhor Evandro Lote não levantou a questão ali na hora? Já que ele sabia de tudo, porque o doutor Jordânio trabalhou diretamente com ele. Então o discurso do Evandro Lote caiu. Caiu. Não tem coerência no que ele fala. Esse tipo de papo de político enrolador, o Ministério Público corta reto. Eu disse a ele na Câmara, na frente de todos, de onde você veio
eu já fui e já voltei. E meu papo é reto. Então, ele que se pousa como arauto da moralidade, está aqui sendo investigado. O senhor Dermerval, que recebeu informação do seu primo Flaviano, de que havia irregularidades, pode tocar. O senhor Alberto Magno, que me parece é advogado, tem formação jurídica, como é que ele parte para uma denúncia, ele ela para metade e encerra a sessão rapidamente? E o que eles estão pretendendo fazer? Instalar fazer uma outra sessão extraordinária. Porque a estratégia deles é o seguinte, Filó, eles iriam conduzir esse processo e na última hora ia ser pedida a nulidade para tudo. Só que se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, porque eu aprendi no meio da população mais humilde que o velhaco, de tanto ser velhaco, ele cai na própria velhacaria. Porque quanto mais retardar o processo, mais próximo das eleições nós vamos chegar. E a população de Guanhães está aprendendo que cidadania é saber votar corretamente. E a população de Guanhães está sabendo quem é quem. Um vereador que participa, em tese, de fraude em vistoria, pode ser vereador da Câmara Municipal. O presidente da Câmara, que juntamente com o primeiro vice-presidente, monta um processo fraudulento, que é crime. Não é só improbidade, é crime. Podem estar na Câmara como presidente e vice-presidente. Podem ter a moralidade de sair com faixa pela rua, dizendo combate à corrupção. Um vereador que está na mesa diretora e que no dia que nós estávamos na Câmara não estava querendo receber a representação do Ministério Público, pode estar na Câmara e essas pessoas estão há anos. Então, eu estou aqui com todas as investigações, já tenho aqui a declaração do Jordânio, já tenho a declaração do próprio doutor Flaviano, que ele falou que avisou à mesa diretora que havia irregularidades, ele denunciou essas irregularidades, ele apresentou um parecer, né, dizendo pela nulidade, e o que tem que ser feito é uma questão simples. Pega o que já está errado, porque o que nasce tudo, vai morrer tudo, está podre, anula-se tudo, aceita-se uma nova representação, que pode ser feita por qualquer cidadão, e eu digo hoje, vocês estão aqui na minha frente, a população vai ouvir, não pode ver, há um outro processo, que o prefeito não respondeu nenhum ofício da Câmara Municipal, e isso é causa também para cassação. Nós temos agora a denúncia da fraude do transporte escolar, porque isso também não foi encaminhado para a Câmara, denúncia que o prefeito recebeu dinheiro, isso é um outro fato. Então qualquer cidadão, instaura-se um novo processo, faça-se a publicação do edital de forma correta, dê a devida defesa ao prefeito, cumpra-se o rito correto, para ao final julgar. E aí cada vereador, de acordo com a sua dignidade, com os seus valores, julgue, mas de forma pública, perante toda a população de Guanhães. Agora, o Ministério Público não vai admitir que haja fraudes, que haja estratégias. Do mesmo modo que está acontecendo lá em Brasília, com o senhor Eduardo Cunha, está acontecendo aqui. E o Ministério Público aqui vai agir. Doa a quem doer. Algumas pessoas dizem que a minha fala é muito firme, é muito reta, mas o Ministério Público ele não pode transigir com estratégias ardilosas de má fé. Então, eu não posso afirmar ainda que o Mauro Bonfim está envolvido, mas há indícios sólidos que ele participou desta articulação. Vamos aguardar a resposta dessas pessoas, mas em breve o Ministério Público entrará com ações penais contra vereador Alberto Magno, Evandro Lotti, pela fraude no procedimento licitatório da Câmara Municipal de Guanhães. E também em relação ao vereador Longuinho, em relação à vistoria, em relação ao senhor Demerval de Pinho Tavares, em relação às fraudes também nas contratações da Câmara. A Câmara, ela merece uma operação à parte do Ministério Público. Pronto, Luciano, minha última colocação, devido ao nosso horário, né, temos que transmitir a Voz do Brasil daqui a pouco às 7 horas da noite. Na semana passada, o prefeito Geraldo José Pereira Ladinho entrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais com 2 habeas corpus
e teria que comparecer aqui na sexta-feira da semana passada, às 4 horas da tarde, para ser ouvido pelo Ministério Público da comarca de Guanhães. Isso acabou não acontecendo devido a esses habeas corpus terem sido enviados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que o Ministério Público tem a falar sobre isso? O Ministério Público tem a dizer sobre isso. Eu vou passar a toda a população, vou passar a rádio, isso vai ser divulgado no site. Lá eu apresento a minha resposta ao desembargador para justificar o porquê que o Ministério Público considera incabível esse habeas corpus. Primeiro que o Ministério Público vem tentando notificar o prefeito há longos meses e o prefeito sequer dá uma resposta ao Ministério Público. Segundo, que o Ministério Público só está fazendo o que o prefeito disse. O prefeito disse que não tem medo da justiça, que ele não deve, não treme e que ele colaboraria com a justiça. Eu digo que nada é melhor para o prefeito esclarecer o Ministério Público, porque ao esclarecer o Ministério Público, vai esclarecer os seus mais de 7.500 eleitores. Esses eleitores estão no Cruzeiro do Aricangue, Correntinho, Sapucaia, ou seja, eleitores fiéis do senhor Geraldo Zé Pereira, prefeito já na sua terceira gestão, que diz que é um prefeito experiente, que tudo que ele aprendeu nos Estados Unidos ele ia aplicar em Guanhães. É hora dele explicar para a população, é hora dele esclarecer para a população. E ele não queria prestar essas informações. E o que ele pediu ao desembargador é o direito dele ao silêncio. O Ministério Público não obriga ninguém a falar. Se houvesse alguma autoincriminação, o prefeito teria o direito ao silêncio. Então, para nós, causou estranheza. Ele quer um privilégio que não existe na lei. Ele quer ser ouvido no gabinete dele. Isso não acontece, né? Ele tem que ser ouvido na promotoria. Mas eu entendo, o advogado dele hoje explicou, veio aqui, verificou que essa linha não foi boa para o prefeito, porque eu entendo que o prefeito tem o direito de buscar e de impetrar o habeas corpus. É um direito legítimo de qualquer pessoa. Eu mesmo estou sendo acusado criminalmente pelo advogado do prefeito de ter praticado crime de injúria. Eu estou me defendendo. Então, só que para a população mais simples, quando a pessoa impetra um habeas corpus, ela entende que quem não deve, não teme, não treme. O prefeito poderia explicar. Só que hoje, um novo advogado prefeito esteve aqui de uma forma muito transparente, diz que o prefeito está disposto a prestar todos os esclarecimentos e o Ministério Público vai adotar uma estratégia diferente. Nós vamos encaminhar para o prefeito um ofício e ele presta os esclarecimentos que ele achar conveniente. Né? Porque hoje nós não temos mais tempo de trazer o prefeito aqui, porque as investigações continuam. Agora estamos tranquilos quanto a esses habeas corpus, faz parte do jogo, o prefeito pode fazê-lo à vontade e o Ministério Público vai se defender. Como já está no final da entrevista, vocês vão receber cópia do que eu fundamentei na minha argumentação e divulguem para a população. Só complementando em relação ao habeas corpus, que foi concedido em partes pelo tribunal, o promotor já havia informado, inclusive, que essa oitiva com o prefeito havia sido cancelada pelo próprio MP. O que eu lamento, Filó, o Ministério Público joga limpo. Tudo que eu estou falando aqui eu posso comprovar. O prefeito disse, o advogado do prefeito disse ao desembargador que eu havia dito na rádio que o prefeito seria preso em flagrante na promotoria, que a mídia ficaria lá fora cobrindo. Você sempre me entrevista e a Fernanda sempre me entrevista. Eu já disse isso. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, o que eu considero, o que o prefeito ficou muito receoso, que como o Valtinho foi preso aqui na promotoria, é que se ele viesse aqui, ele fosse preso. Ele poderia ser preso só se estivesse cometendo um crime flagrante. Mas o Ministério Público sabe da sua responsabilidade. E eu disse aqui perante o advogado do prefeito, se o Ministério Público quisesse fazer uma ação espalhafatosa para dar muito destaque, nós iríamos diretamente ao gabinete do prefeito, ele estaria preso da própria prefeitura. Então isso que o prefeito e seu advogado falou não corresponde à verdade. O Ministério Público respeita a figura do prefeito municipal, respeita a pessoa do senhor Geraldo Zé Pereira, né? Não tenho, eu digo por minha parte, não tenho nada contra ele, as apresentações que ele fez, respeito. Tenho informações que ele dava como certo o meu afastamento de Guanhães e havia sido feito estava até estruturado um churrasco. Não vejo problema, o churrasco pode ser feito, né? Respeito tudo isso. A minha investigação, volto a dizer, é em relação a fatos, não é em relação a pessoas. Se lamentavelmente a principal autoridade do município percorreu esse caminho que o Ministério Público está vendo, que é um caminho ruim, o Ministério Público vai investigar. Doa quem doer. Promotor, encerrando, preciso de voltar na questão da Câmara. E a situação é a seguinte: que tipo de cidadão pode fazer a carta-denúncia para entrar novamente na Câmara? Qualquer cidadão que tenha título de eleitor, ele pode formular uma representação. Todos esses documentos estão disponíveis tanto no Ministério Público quanto no Fórum. É só vir, buscar os documentos, estruturar e fazer o pedido.
Ok, muito obrigada então, Alexandre, obrigada. Você que estava aí no Folha Sertaneja. Tivemos aí uma resenha das operações deflagradas pelo MP no ano passado, em novembro do ano passado, que teve aí os seus desdobramentos. Para você então, uma boa noite, a gente volta a se falar numa outra oportunidade. Obrigado, Filó. E atenção! Informa em edição extraordinária o plantão de notícias do nosso departamento de rádio jornalismo.